Efeito vinculante em ADIM. Um dos aspectos mais discutidos atualmente, no âmbito do controle de constitucionalidade, diz respeito à eventual força vinculante das decisões proferidas em ADIM. O texto da Constituição Federal não outorgou expressamente as decisões proferidas em sede de ADIM, quer pela procedência da ação e, portanto, pela inconstitucionalidade, quer pela improcedência e, consequentemente, pela constitucionalidade, o chamado efeito vinculante. Essa eficácia nos termos expressos da Constituição é própria das decisões definitivas de mérito, proferidas em ação declaratória de constitucionalidade, por força do disposto no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. A concessão de efeito vinculante à determinada decisão do Supremo Tribunal Federal significa dizer que todos os órgãos judiciários e administrativos ficam a ela vinculados, obrigados a respeitar o que já foi decidido pelo tribunal. Assim, por exemplo, se os demais órgãos do Poder Judiciário, ao apreciarem os casos concretos sobre seu julgamento, não respeitarem a decisão do Supremo Tribunal Federal, a parte prejudicada poderá valer-se do instituto da reclamação perante este tribunal, a fim de que este garanta a autoridade de sua decisão. O efeito vinculante representa, portanto, um plus em relação à eficácia erga omnes, própria das decisões proferidas em ADIM. De fato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a eficácia erga omnes da sentença que considera a lei inconstitucional em sede de ADIM significa apenas que tal decisão tem a qualidade de se estender a todos, de atingir a todos, sob o alcance da norma impugnada. Essa eficácia não impede, porém, que as instâncias inferiores do Poder Judiciário continuem a julgar de forma contrária àquela decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Essas seriam, pois, as diferenças entre a chamada eficácia erga omnes, presente nas decisões proferidas em ADIM, e o efeito vinculante, próprio das decisões prolatadas em ADC. Merece destaque a consequência apontada anteriormente, em que tratamos das chamadas normas paralelas, afirmando que, em sede de ADC, quando o tribunal declara a inconstitucionalidade de um ato normativo do Estado A, o efeito vinculante terá o condão de impedir a aplicação de norma de igual conteúdo do Estado B ou C. Pelo que se viu até aqui, pode-se concluir que a orientação do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que as decisões definitivas de mérito em sede de ADIM gozavam apenas de eficácia erga omnes, eram desprovidas de efeito vinculante. As decisões definitivas de mérito proferidas em ADC, além da eficácia erga omnes, eram dotadas do chamado efeito vinculante, por força do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Entretanto, em que pese o fato de não haver previsão constitucional expressa de efeito vinculante para as decisões em ADIM, o fato é que o legislador ordinário lhe conferiu essa força a partir de 1999. Com efeito, a Lei nº 9.868, de 99, ao disciplinar, no seu capítulo 4º, da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade, os efeitos da decisão em ADIM e ADC, terminou por estender a força vinculante, até então só conferida pela Constituição Federal, às decisões resultantes de ADC, às decisões proferidas em sede de ADIM. A ADIM no âmbito dos Estados-membros. A vigente Constituição introduziu previsão expressa para que o constituinte estadual adote a ação direta de inconstitucionalidade,
ADIM nos seguintes termos: cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Como se vê, estabeleceu-se a possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade na esfera estadual, por meio da instituição da ADIM a cargo do Tribunal de Justiça para a aferição do direito estadual e municipal em face da respectiva Constituição Estadual. A respeito desse dispositivo, alguns aspectos merecem destaque. Necessidade de legislação estadual. Competência para julgamento, que será proposta perante o Tribunal de Justiça. Legitimação ativa, tarefa que foi deixada ao legislador estadual. Parâmetro de controle, normas municipais e estaduais. Perante o Tribunal de Justiça, as normas municipais também estão sujeitas ao controle por meio de ADIM, o que não ocorre perante o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, é visível que as normas estaduais estão suscetíveis a um duplo mecanismo de controle via ação direta, em face da Constituição Estadual, ante o Tribunal de Justiça, outro perante o Supremo Tribunal Federal, com base na Constituição Federal. Possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em ADIM estadual. Eficácia do recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em ADIM. Possibilidade de duplo controle abstrato de constitucionalidade das leis e atos normativos estaduais. ADIM no Distrito Federal para a aferição do direito distrital em face de sua lei orgânica. A União possui competência para a instituição da ADIM, de leis ou atos normativos do Distrito Federal, em face da sua lei orgânica, cujo julgamento compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Instituição de ADIM por omissão e ADC nos Estados-membros. ADIM interventiva no âmbito estadual.